Boa noite, pessoal. Meu nome é José Dantas e eu queria fazer aqui o sexto vídeo sobre o reino de Cristo e queria começar falando sobre Abraão, né? Abraão foi considerado o pai da fé e amigo de Deus. E ele recebeu esses títulos muito justos por pelo menos três motivos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro motivo é que aos 75 anos de idade, vivendo em Ur dos Caldeus, Deus o chamou para uma terra que ele não conhecia, mas que Deus lhe mostraria. Os caldeus era realmente o povo da época que tinha realmente a escrita, a matemática, né? Não era, não era um povo qualquer, talvez fosse a ponta de lança das nações da época, que foi 300 anos depois do dilúvio, que essa nação, que foi a época que Abraão foi chamado. Abraão tinha 75 anos de idade e ele foi nessa empreitada, vivendo como nômade, morando em tenda, indo para uma terra que Deus lhe mostraria, que ele não sabia qual era. Então esse é o primeiro motivo pelo qual ele foi considerado pai da fé e amigo de Deus. Ele também, o segundo motivo foi que Deus também prometeu a ele que dele sairia uma grande nação, que ele seria pai de uma grande nação. Se ele pudesse contar as estrelas do céu, também seria possível contar a sua descendência. E lógico que Deus estava também se referindo não só a sua descendência, que seria o povo judeu, mas também estava se referindo a, a nós, todos os povos, que um dia também iríamos ser filhos de Abraão por crer no Evangelho, o mesmo Evangelho que Abraão também creu, em Deus, no Evangelho, na sua salvação, nós também cremos. Então Abraão acreditou que mesmo com uma mulher estéril, Sara, ele seria pai de uma grande nação. Então, o terceiro motivo que Abraão foi, esse talvez tenha sido o mais duro, o mais difícil dele cumprir, foi depois de ter Isaac aos 90 anos de idade, ele, possivelmente Isaac, Deus pediu Isaac como um sacrifício, né? E possivelmente Isaac não era uma criança. O mais correto é que ele tinha na época 33 anos. E quando o seu pai foi sacrificá-lo no Monte Moriá, onde fica a Mesquita de Omã, né, o Monte Moriá, que foi também construído o tempo de Israel, o tempo de Salomão e de Herodes, foi ali construído. E que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, e que realmente não ficou, só ficou realmente um muro e não do templo, mas o muro, a parte do muro ficou em pé ainda, que é o muro das lamentações. Pois bem, então, possivelmente Isaac, que representava Jesus, Abraão
representava a Deus, e ia sacrificar o seu próprio filho. E quando ele levantou a mão para imolar o seu filho, o anjo segurou sua mão e disse que não precisava mais fazer aquilo, pois ele sabia que ele temia a Deus. Então Deus não deu seu filho ao mundo de qualquer maneira, não. Deus deu seu filho ao mundo através de promessas, de aliança, e através de um homem que, assim como Deus, teve a coragem de dar o seu filho por amor, por obediência. E Isaac, sendo já na idade de 33 anos, ele também foi obediente, foi de forma pacífica obediente, perguntou para o seu pai aonde estava o cordeiro, e o seu pai falou: meu filho, o cordeiro o Senhor providenciará para si. E providenciou. Então Isaac sabia que ia morrer pela mão do seu próprio pai, porque não tinha cordeiro. Ele foi levado ao altar, sobre a lenha. Depois de imolado, ele ser queimado. Ele sabia que iria morrer. Mesmo assim, ele obedeceu a Deus também, como Jesus Cristo também obedeceu a Deus também. E Deus o poupou. A Bíblia fala que Abraão tinha fé que mesmo que ele fosse morto, a sua fé era tanta que sabia que Deus poderia trazê-lo de volta à vida. A mesma fé que nós temos em Jesus Cristo. A mesma fé que Deus trouxe Jesus à vida e que morreu pelos nossos pecados para nos justificar. E depois de 7 anos, aos 40 anos de idade, Isaac teve Rebeca, que Rebeca representa a igreja de Cristo. O noivo, Jesus, irá casar com a sua igreja. E se coincidir os anos, né? Porque 7 anos depois, seria 7.000 anos depois, né? Só aqui uma especulação. Mas a figura faz todo sentido, Então, por causa desses 3 motivos, por deixar sua terra, por crer que seria pai de uma grande nação e por sacrificar seu próprio filho, Abraão foi considerado pai da fé e amigo de Deus. Ele não foi justificado, salvo, amigo de Deus, pai da nossa fé, pelo fato de fazer caridade, pelo fato de seguir uma religião, seguir leis. Até naquela época a lei só veio com Moisés. 700 anos depois, né? Então não foi por isso, foi pela fé que ele tinha em Deus. E nós hoje, nós temos fé em Deus, nós cremos que Deus é todo-poderoso, está sob controle, que enviou seu Filho ao mundo, que morreu por nós, que ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está à destra de Deus, né? Só esperando o tempo certo de buscar a sua igreja, julgar o mundo. É isso que nós estamos vivendo. E então, depois de Abraão veio Isaac, né? Depois veio Jacó e Esaú, né? Deus se agradou de Jacó e não se agradou de Esaú, porque Esaú era negligente. Jacó, apesar de ter nascido depois, queria tanta bênção de Deus que segurou o calcanhar de Esaú e passou a ser, usando de artimanha, comprou a sua primogenitura com um prato de lentilha, e a bênção passou a ser de Jacó, porque lutou para isso. Enquanto seu irmão desprezou a bênção, Jacó lutou por ela e venceu.
Isso é para nós termos cuidado, né? Não sermos negligentes, não sermos omissos, mas sermos zelosos diante de Deus. E depois de Jacó, teve as 12 tribos, que José foi para o Egito, porque os seus irmãos o venderam como escravo. Depois teve fome na terra de Jacó, que é a terra que Deus prometeu a Abraão. Eles foram para o Egito, passaram 400 anos no Egito. Depois veio Moisés e trouxe o povo de volta à terra. Não Moisés, né? Porque Moisés mas Josué, né? Porque o povo foi incrédulo de novo, né? Foi incrédulo. Era um filho de Abraão na carne, mas não era na fé. E não entraram na terra prometida. Passaram 40 anos no deserto, morreram no deserto, todos eles. Só ficou Josué e Caleb, que foram os únicos que creram que a terra era deles. Voltaram para Canaã, para a terra de Canaã. E depois veio a época dos juízes. O último juiz foi Samuel. Depois de Samuel, o povo pediu um rei, que foi Saul. Mas não era um rei segundo o coração de Deus. E Deus colocou Davi no trono de Israel. Davi é um tipo também de Jesus, né? Porque Deus prometeu a Davi o seu reino. Deus prometeu a Davi que de Davi, sairia o Cristo de Israel, que daria continuidade ao seu reino eterno. É por isso que até hoje os judeus esperam o Cristo como um rei, não um Cristo como um salvador, né? Só que Jesus Cristo ele é rei, sacerdote e profeta, e também juiz, né? Quando ele veio à Terra pela primeira vez, ele cumpriu, né, a parte de profeta e a parte de sacerdote, que ele mesmo se entregou por amor pelos nossos pecados. Mas ele sempre foi o Cristo, o ungido de Deus, e voltará para nos reinar sobre aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram nele, e condenar aqueles que preferiram realmente seguir ao diabo, a rebeldia, o engano e o erro. Depois de Davi veio Salomão, que foi 600 anos antes de Cristo, né? Foi também a época dos profetas, né? E chegamos em Cristo, né? Então a história ela está bem descoberta, bem simples. O diabo reescreveu a história de forma totalmente errada, deturpada, usurpando a palavra de Deus, usurpando Deus, mentindo para o homem, né? E chegamos no reino de Cristo, né? Que no próximo vídeo, que deve ser o último, graças a Deus, eu vou falar sobre Jesus Cristo, sobre o seu reino, né? O que ele falou do seu reino que virá, né? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.